Bom dia, vamos fazer mais uma reflexão nessa manhã de hoje. O livro é Vida Feliz, do Divaldo e Joana de Ângeles. E o tema nosso hoje é: mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. A gente nunca pensa nisso, né? A gente pensa que nós somos uma pessoa única, temos o direito de fazer o que quisermos, que não tem consequência nenhuma. Mas a gente tem que entender que nós vivemos numa coletividade, como nós entendemos e muitas vezes seguimos os exemplos de outras pessoas, também outras pessoas podem seguir o nosso exemplo. E isso aqui nós vamos ver na lição de hoje. Então diz o seguinte: mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Isso é que é o mais grave, né? Porque se a gente estivesse sempre fazendo coisas boas, né? E todo mundo seguisse, o mundo seria melhor. Mas é que a gente está sempre incorrendo em faltas. Nas pequenas coisas, a gente pode olhar, por exemplo, você está andando na rua, chupa uma bala, joga o papel no chão. Você está caminhando em outro lugar, está com um embrulho, abre aquilo ali e joga as coisas no chão. Até dentro do carro, muitas vezes você está dirigindo, a pessoa do carro da frente lá solta um papel lá que vem bater no para-brisa do carro de quem está atrás. São coisas pequenas que a gente vê no dia a dia, mas não está pensando que o que eu estou fazendo está servindo de exemplo para o outro. Porque se eu falo com a pessoa assim, você jogou papel no chão, eu falo, mas aquele ali também jogou. Nós sempre temos uma desculpa com a postura do outro, né? Porque o outro jogou, eu também tenho o direito de jogar. Não é assim não, minha gente. O direito de fazer é sempre de fazer o bem. Se a gente pode enxergar as coisas erradas dos outros e copiar, no entanto, nós nunca enxergamos o bom para que a gente copie também. Se a gente vê as pessoas fazendo bem, tratando bem as pessoas, procurando ajudar, você fala assim, não tem tempo para isso não, se dane, eu tenho que cuidar da minha vida, nos esquecendo de que a nossa vida depende do trabalho de milhões de outras pessoas, né? Nós já paramos para pensar, por exemplo, que o feijão que nós comemos na nossa casa é fruto de um trabalhador rural longe da gente, né? Alguns já têm máquinas, outros não, é a enxada abrindo a terra, semeando, esperando a semente rasgar a terra e subir, né? Crescer e ficar pronta para o cultivo, depois tem que ser transportado para ser vendido, né? Então nós, tudo que temos é fruto do trabalho de muitas outras pessoas, senão nós não teríamos o feijão, o arroz, a roupa, né? Então, gente, vamos pensar que o que a gente faz é exemplo para o bem ou para o errado. Aí ela continua dizendo o seguinte: deste modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos, né? A gente fala e tal, aí alguém diz assim, não, eu também posso falar se fulano falou. Falo mal dos outros, muitas vezes distorço o que as pessoas fizeram, e quem está seguindo procura se mirar nessas pessoas, né? É uma coisa incrível, a gente faz isso com a maior tranquilidade, né? Vocês olham, um jogador de futebol vai para o campo, não só naquele momento para aproveitar o jogo, mas se o jogo não sai como ele queria, ele quebra tudo, ele arrebenta tudo. Temos visto isso continuamente, né? Num local que seria um local de prazer, de alegria para todo mundo, né? E porque tem momento que nós ganhamos, tem momento que nós perdemos. Isso é diariamente na nossa vida. Então nós temos que pensar, né? A responsabilidade que nós temos como exemplo para os outros. Ela diz mais: os ditadores e arbitrários a sós nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam, né? Essas guerras,
esses ditadores que aí estão, né? Eles têm poder na medida que existem pessoas que os apoiam. Como também no lado bom, nós temos pessoas que fazem o bem, que praticam o bem e que tem muitos outros ajudando e acompanhando porque acharam aquilo importante. Então, nós sempre, querendo ou não, nós servimos de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa família, para a nossa comunidade, para o local onde eu trabalho, né? Por exemplo, eu chego tarde no trabalho. A outra colega ou outro colega que é sempre pontual fala, mas se fulano chegou tarde e ninguém chamou atenção, por que eu é que vou ser o certinho? Não, você não é que vai ser o certinho, o outro é que está errado, você está correto, não tem que seguir o mau exemplo do outro. Mas nós temos sempre tendência de seguir aquilo que está errado, né? Então a gente tem que pensar nisso, que a gente tem que pensar com os nossos próprios pensamentos, né? Com aqueles conhecimentos que nós temos, com aquelas regras de vida que nós já absorvemos e não com o pensar do outro. Ela continua mais. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvessem pessoas que se lhes vinculasse com sacrifício e amor, né? Porque ajudar o próximo também, gente, a gente precisa de sair do nosso eu, sair da nossa caixinha de Pandora, sair de dentro do nosso egoísmo e procurar ajudar na medida do possível. São tantas as formas, né? Vamos aprender a amar o irmão. Hoje, ele está precisando de ajuda. Nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã pode ser eu que esteja necessitando de ajuda. E não... Desculpa. E não precisa ser a pessoa que eu ajudei que tem que me trazer o retorno. Não. A energia do bem também, como a do mal, ela é universal. Outra pessoa vai me ajudar como consequência de várias ações boas que eu pratiquei. Então, eu trago para mim aquelas energias de outras pessoas. Então, a permuta é contínua. A gente ajuda aqui, recebe ali, trabalha dali, recebe de lá. Da mesma forma que quando prejudicamos alguém pode demorar um pouquinho, mas o retorno vem da mesma forma. Os afins se unem, não é? Vamos ver mais aqui. Ela termina dizendo o seguinte: cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se identifiquem e ajam corretamente. Então, o nosso compromisso não é ajudar pessoas para arrebentar, para destruir, para falar mal dos outros, para roubar, para matar. Não, vamos fazer de forma diferente, lembrando que as nossas ações são sempre seguidas. Então, nas menores coisas, eu tenho que dar o meu exemplo, ajudando a pessoa a atravessar a rua, oferecendo alguma coisa para alguém, o simples sorriso, um bom dia, somos nós nos doando. Então, gente, vamos pensar nisso essa semana, a importância da gente nos conhecermos como seres humanos que vivem em coletividade e que as nossas ações, resultados da nossa forma de pensar, né? Aquilo que eu penso é o que eu faço. Então, que eu lembre que o que eu estou fazendo, eu estou servindo de exemplo para a melhoria e crescimento do ser humano e de um mundo melhor, ou para a destruição e dificultando a vida das pessoas. Vamos pedir a Jesus que nós nos lembremos sempre, onde quer que estejamos, tem alguém olhando e vendo o que é que eu estou fazendo. Se o que eu estou fazendo, eu posso ficar tranquila, porque Deus está vendo. Então, eu não preciso de esconder de ninguém. Eu teria que esconder de mim mesmo, porque no alto alguém está observando a minha maneira de agir. Então, eu teria que ter vergonha de mim mesmo. E se eu entendo isso, eu não vou fazer nada para servir de exemplo para outras pessoas na prática de alguma coisa que não seja do bem, de ajuda e de crescimento moral e espiritual.
Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, né? Nos tornando cada vez mais conscientes de que somos uma partículazinha dessa luz que promana do Pai, que é a nossa vida, e que nós temos também compromissos, né, com todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos procurar seguir sempre os ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então fiquem com eles e até a próxima semana, se Ele assim o permitir. Graças a Deus.